O esclavagismo foi o tema que escolhemos para a nossa última crónica, como estará recordado, e nela vimos como Portugal o praticou durante vários séculos. Certamente que é um tema duro e incomodativo para os descendentes tanto dos povos que sofreram a escravização como para aqueles que a praticaram. Terminamos esse palavra puxa palavra com algumas questões que tentaremos responder agora. Seríamos o único povo esclavagista? Qual a atitude da Igreja? A resposta à primeira questão é simples. Claro que os portugueses não foram o único povo europeu a praticar o tráfico negreiro. Todos os grandes países europeus, como vamos ver, se dedicaram a tal prática na mesma época. Por outro lado, o esclavagismo tem sido uma constante desde a Antiguidade. Se formos analisar as grandes civilizações da Antiguidade Oriental, sei lá, a civilização suméria, a civilização fenícia ou a civilização egípcia, rapidamente veremos que todas elas eram sociedades esclavagistas, sociedades com escravos. A larga maioria da população, por exemplo, no Egito Antigo, era constituída por escravos. Repare, por exemplo, nesta representação de escravos egípcios a trabalhar. E sei lá quem é que fez as célebres pirâmides de Gizé. Milhares e milhares de escravos, claro. O primeiro texto de lei conhecido, como sabe, é o Código de Hammurabi, um conjunto de leis escritas da civilização babilónica e que apresentava itens discutindo a relação entre os escravos e os seus senhores. E repare, estávamos no século XVIII antes de Cristo. Mas se avançarmos rapidamente vários séculos nesta nossa viagem pelo tempo, vamos constatar que na chamada Antiguidade Clássica, ou por outras palavras, na Grécia Clássica ou no Império Romano, os escravos estavam presentes nos trabalhos domésticos, mas não só. Eles estavam também presentes nos trabalhos mais duros dos campos, das minas, na construção civil. Eles trabalhavam em tudo. E o aparente absurdo está no facto de a democracia ter nascido em Atenas, não é verdade? Pois. Mas o trabalho dos escravos permitia que os homens livres, mais ricos, se pudessem dedicar à política. Os escravos, como disse, são agricultores, mineiros, gladiadores, mesmo professores. Eram considerados como uma mercadoria ou como despojos de guerra. São normalmente prisioneiros de guerra ou pessoas altamente endividadas, mas a grande maioria dos escravos são filhos ou netos de escravos, pois a condição passava de pais para filhos. Os preços variavam conforme as condições físicas, as habilidades profissionais, a idade, a procedência e também o destino. Em quase todas estas sociedades, o dono ou o comerciante pode comprar, vender, dar ou trocar por uma dívida sem que o escravo possa exercer qualquer direito e objeção pessoal ou legal. E isso fazia com que os casais fossem separados ou os filhos fossem separados dos pais. Por vezes os escravos revoltavam-se, evidentemente. De resto é célebre a revolta de Espartaco ou Spartacus, no século I a.C., uma figura real mitificada pelo cinema de Hollywood. De resto encontramos escravos noutros continentes, olhe, na China Antiga, no Antigo Irão, na Índia Antiga, nos califados e sultanatos árabes, igualmente na chamada África Negra, isto é, para lá do deserto do Saara, isto para quem vem do norte, mas havia igualmente escravos nas civilizações pré-colombianas das Américas. Portanto, a primeira ideia a reter é que a escravatura tem profundas raízes, tanto no tempo, tem centenas de séculos, como no espaço, houve em todos os continentes. Mas isto, repare bem, isto que eu lhe estou a dizer não invalida o papel dominante dos europeus e designadamente Portugal. A escravidão da era moderna está baseada num forte preconceito racial, segundo o qual o grupo étnico ao qual pertence o proprietário ou comerciante é considerado superior, embora já na antiguidade as diferenças étnicas fossem bastante exaltadas entre os povos escravizadores, principalmente quando havia fortes disparidades étnicas. A escravidão
assenta na exploração do trabalho forçado da mão de obra escravizada. Os senhores alimentam os seus escravos e apropriam-se do produto restante do trabalho destes. Ora, a exploração deste trabalho escravo torna possível a produção de grandes excedentes e, ao mesmo tempo, uma enorme acumulação de riquezas e contribuiu, claro, para o desenvolvimento económico e cultural que a humanidade conheceu em dados espaços e momentos. Grandes construções, sei lá, como diques, canais de irrigação, castelos, pontes, fortificações, exploração de minas e florestas, o desenvolvimento da agricultura em larga escala, a abertura de estradas, o desenvolvimento das artes e das letras, os escravos, parecendo que não, estão lá sempre. Era, pois, uma situação aceite e logo tornou-se essencial para a economia e para a sociedade de todas estas civilizações. Mais tarde, tudo isso vai levantar sérios problemas morais e éticos, sobretudo vistos à luz do nosso século. Mas qual a atitude da Igreja face ao problema? Na Bíblia, e muito especialmente no Antigo Testamento, a escravidão é perfeitamente aceite, até porque a escravidão existia na sociedade judaica. Os próprios judeus também foram escravos, por exemplo, no Egito. No entanto, quando o cristianismo se começa a espalhar no Império Romano, os seus princípios põem em causa duas estruturas básicas do Império. Repare, o cristianismo defende que há um só Deus, o que vai pôr em causa o facto dos romanos considerarem o imperador como um Deus. Igualmente, a ideia de que todos os homens são irmãos, pois todos são filhos de Deus, o que põe em causa o espírito esclavagista base da sociedade romana. Ora, isto explica, entre outras coisas, porque é que os romanos foram tão tolerantes com as outras religiões, sem que resparam tanto na perseguição durante séculos aos cristãos. E, por outro lado, explica também porque é que muitos escravos romanos se converteram ao cristianismo. É que eles viam aí uma hipótese de se tornarem homens livres. Mas, se nos primeiros séculos a Igreja se opôs ao esclavagismo, olhe, com a queda do Império Romano, com a chegada à Idade Média e Moderna, com a importância social, política e económica que a Igreja passa a desempenhar, tudo isso faz com que passe não só a tolerar, como a dar todo o seu apoio. Vou-lhe dar um exemplo que se passa com Portugal. É a Bula Dum Diversas, de junho de 1452, em que o Papa Nicolau V autorizou Dom Afonso V, o rei de Portugal, Dom Afonso V, e também os seus sucessores, a conquistarem e a subjugarem as terras dos infiéis, pagãos e outros inimigos de Cristo, reduzir as suas pessoas à escravatura perpétua e apropriar os seus reinos, ducados, palácios reais, principados e outros domínios, possessões e bens deste tipo, a si e ao seu uso e aos seus sucessores, passa para os reis de Portugal. Esta bula foi mais tarde reafirmada por uma outra, a Romanus Pontifex, de janeiro de 1454, exatamente o mesmo Papa. E embora algumas bulas posteriores ponham em causa o esclavagismo, na prática, assim, na realidade, não houve oposição da Igreja à escravização dos negros durante, por exemplo, durante o Brasil colonial, isto é, entre os séculos XV e XIX. Muito pelo contrário, os membros das ordens monásticas, como por exemplo os beneditinos, destacavam-se entre os grandes proprietários de escravos. E é assim que na era moderna se criam novas rotas no momento em que os europeus começaram a colonizar os outros continentes nos séculos XV e XVI e, por exemplo, no caso das Américas, quando os povos locais não se prestavam a suprir as necessidades de mão de obra dos colonos, foi necessário importar mão de obra, principalmente, como sabemos, da África. Aliás, na África, como já vimos, muitos reinos africanos e árabes, decorrente das chamadas guerras santas, as jihads, empreendidas pelos muçulmanos, os quais, sancionados pela sua religião, se apossavam dos bens dos chamados infiéis submetidos, escravizavam-nos, vendiam-nos como escravos aos europeus ou trocavam-nos por mercadorias.
Claro que tudo isto abre as condições para que se estabeleça a chamada Rota Triangular do Atlântico, isto é, a Europa troca na África têxteis, rum e outros produtos manufaturados por escravos. Estes são comprados na América pelos proprietários das fazendas de açúcar, de tabaco, de café ou de algodão. E estes produtos são depois vendidos na Europa e uma parte do lucro é investido de novo na compra de escravos e o triângulo ligando os três continentes vai continuando. Vamos ver um exemplo que é perfeitamente sintomático. Olha, quando Portugal fica sob o domínio dos Filipos, sob o domínio espanhol, esta rota triangular vai sofrer porque os países com quem a Espanha está em guerra, isto é, a França, a Inglaterra e a Holanda, não se podem abastecer de açúcar do Brasil. Ora, isto leva a que os holandeses ataquem e ocupem uma região do nordeste do Brasil, a região do Recife, como estamos a ver. Algum tempo depois, os holandeses vão atacar as costas de Angola. E porquê? Porque para eles próprios se poderem fornecer de escravos onde os portugueses os iam buscar, o que levará a que uma expedição portuguesa dirigida por Salvador Correia de Sá os vá expulsar de Angola e de seguida os holandeses serão expulsos do Brasil. Mas claro, eles vão se fixar nas Antilhas e aí vão promover a cultura do açúcar. A África irá continuar a servir de mercado de mão de obra no Caribe, portanto nas Antilhas e no sul das colónias inglesas da América do Norte. Frequentemente são alguns reis africanos que vendem prisioneiros de guerra aos europeus que detinham vários fortes costeiros. Navios negreiros típicos continham várias centenas de escravos com cerca de 30 membros de tripulação. A maioria dos historiadores contemporâneos calcula que entre 9,5 e 12 milhões de africanos chegaram ao Novo Mundo. A doença e a fome durante a viagem foram os principais responsáveis por o grande número de mortos com desinteria, escorbuto e, além disso, surtos de varíola, sífilis, sarampo, outras doenças espalharam-se rapidamente naqueles compartimentos geralmente fechados dos barcos negreiros. Calcula-se que 15% dos africanos morreram no mar, mas a taxa de mortalidade é ainda maior se nós formos considerar o processo de captura e a forma como eram armazenados em África antes de embarcarem. E é assim que milhões de escravos africanos nos aparecem não só no Brasil, como nas plantações britânicas da Antígua, na produção de tabaco na Virgínia ou ainda neste comércio de escravos de 1864 em Atlanta. Não está assim tão longe de nós. É assim que o tráfico de escravos causou verdadeira sangria na África, alimentou guerras internas, abalou organizações tradicionais, destruiu reinos, tribos e clãs e matou milhões de negros. Relativamente à sua distribuição, dos cerca de 10 milhões de escravos africanos transportados entre 1519 e 1867, calcula-se que em números redondos, cerca de 38% foram para a América Portuguesa, portanto para o Brasil, 29% para a América Inglesa, 17% para a América Espanhola, 14% para a América Francesa e 2% para a América Holandesa. Eu creio que algumas questões que tínhamos posto terão ficado aqui respondidas, mas outras ainda se poderão pôr e por isso ainda vamos voltar a este assunto, se bem que de forma diferente no próximo Palavra Puxa Palavra.